Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer o diário do mini dólar, tá? Nós vamos analisar aqui o gráfico, quais foram as oportunidades no dia 23 de abril, tá bom? Nós vamos ver aí quais foram as oportunidades de operação, tá? No gráfico do dólar, pessoal. Então nós vamos fazer o nosso diário aqui, tá? Análise do gráfico parado. O intuito aqui é educacional, tá bom? Não é mostrar o quanto eu sei operar, tá? O quanto eu ganho, não é nada disso. É educacional. É mostrar aqui, vamos analisar os movimentos que o gráfico fez, né? Aonde nós poderíamos tomar decisões aí de compra, de venda, né? De entrar em operações, tudo com base, né, no meu operacional em análise técnica, né, com princípios e fundamentos aí de análise técnica, tá bom? E eu espero de verdade poder somar com vocês, você que já opera, você que está iniciando, né, que esse vídeo possa somar aí com o seu operacional, com a sua leitura do gráfico, te ajudar aí com o contexto de mercado, tá legal, pessoal? Então essa é a missão aqui desse vídeo. Tá? Poder aí somar com você que já está no mercado financeiro, você que está aprendendo, buscando conhecimento. Então nós vamos fazer o diário, que é essa leitura do gráfico, do que aconteceu. Tá? Nesse dia eu fiz duas operações, vou mostrar para vocês aí quais foram as duas operações que eu fiz. Tá? Consegui bater minha meta no mercado e eu vou mostrar essas duas operações e também as outras oportunidades que teve. Não necessariamente eu fiz todas, tá bom? A ideia aqui não é que eu fiz todas as operações que eu vou mostrar. Eu fiz duas e vou destacar quais foram essas duas, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, dia 23 é o dia que nós vamos analisar, mas nós não podemos deixar de ver aqui o dia 22, tá? O que nós temos? Qual foi o contexto aqui do dia 22? Tendência de alta, nós tínhamos aí uma tendência de alta, o mercado deixou para nós aqui um suporte, uma resistência, que no terceiro toque foi rompido, ó, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque foi rompido e fez um grande movimento aqui de alta, né, um movimento forte aí na alta no final do dia, deixando para nós no final ali um doji, né, um dojizinho bem no final do dia após uma alta forte dessa. Então aqui começa a nossa leitura. Tendo isso em vista, nós vamos fazer o quê? Traçar aqui essa resistência, que agora para nós é um suporte, porque o preço está acima desse ponto, e traçar também aqui essa máxima do dia anterior, tá bom? Então nós temos aqui a máxima do dia anterior, juntamente com a máxima nós temos a linha d'água, que é o fechamento do dia anterior, que são pontos importantes de decisão, tá, no mercado. Tendo isso, pessoal, como que começa o mercado no dia 23, tá? Vamos lá, pessoal. No dia 23, o mercado começa neste candle. Importante o cenário aqui, ó, começou sem gap, tá? Eu gosto muito quando o mercado começa sem gap. Por quê? Ele vai continuar o movimento que ele estava fazendo, né? Isso não significa que é uma regra, tá, pessoal? Tá? É uma visão minha, tá? Tendo isso, pessoal, que ele possa continuar o movimento que ele está fazendo, qual foi o movimento que ele deixou para nós final aqui? Um doji de indecisão, num topo com algumas rejeições aqui, ó, com candle de, esse aqui já é no outro dia, com candle de rejeição após uma forte, né, uma pancada forte na alta. Quando tem uma pancada dessa, o que nós imaginamos? Correção, pessoal. O mercado precisa corrigir, tá? O mercado ele não é só pisar no acelerador, não. Ele precisa parar, abastecer para continuar, tá? Então o que acontece? Ele abriu sem gap com esse candle aqui que fechou positivo, porém com volume aqui vendedor, tá? Tendo isso, a gente observa que ele não passou da linha d'água, não passou da máxima. O segundo candle faz uma forte rejeição nesses dois pontos também. E se ele não rompe a linha d'água, ele reverte, tá, pessoal? Se não rompe, ele reverte, tá? Se ele não reverte, ele pode possivelmente trabalhar nessa região da linha d'água. Só que o que acontece logo em seguida? Ele faz este candle, tá? E este candle arma para mim o setup 9.1, Larry Williams, tá bom? Armou este setup com um contexto de rejeição, tá, no topo
com uma alta violenta no dia anterior. Então tem tudo para o gráfico reverter. E aí o que eu fiz, pessoal? Armou o setup 9.1 aqui, eu peguei uma Fibo, tá? Fibonacci, olha lá, tá? E armei a Fibonacci. Ela deu um contexto para mim de 61.8 aqui, ó, junto com essa rejeição do primeiro candle aqui. Então isso sinaliza para mim o que, pessoal? Um possível suporte. Tá? Isso sinaliza para mim um possível suporte aqui, ó, tá? Junto com 61.8. Por quê? Quando nós temos uma 61.8, deixa eu pegar aqui, ó. O que eu busco nesse ponto de 61.8? O gráfico, ele fez aqui essa alta, né? Ele vai corrigir nesse ponto para continuar alta. É isso que eu visualizei. Então, se eu estou pegando uma venda aqui, o meu alvo é em 61.8. Ou pelo menos uma parcial, que foi exatamente o que eu fiz, pessoal. Tá? Tendo isso em vista, qual foi a minha jogada aqui? Ó? Qual foi a minha entrada? Stop na máxima desse candle, entrada na superação aqui da mínima. Tá? Feita essa entrada, pessoal, a minha parcial estava exatamente nesse ponto. Tá? Por que a minha parcial? Porque a ideia é o quê? É eu pegar a minha parcial, né? Ou seja, eu estava vendido alguns contratos, comprei aqui a grande maior parte deles, tá? Feito isso, pessoal, eu desci o meu stop para o 0 a 0. Para eu garantir esses pontos aqui, se eu não me engano, foi 11 pontos aqui, ó. Acho que foi isso mesmo, foi 11 pontinhos, olha lá, 9, 10, 60, é isso mesmo, olha lá, 11 pontos, tá? Que eu peguei nessa operação. A minha meta diária no dólar, em dias em que o dólar não está com uma frequência alta, pessoal, e nós estamos vivendo dias de muita frequência, tá? São movimentos incomuns no mercado. Em tempos normais, aí, de frequência normal do mercado, eu busco 10 pontos de meta, tá? Como o mercado está mais volátil, tá? Tá com uma frequência muito maior, eu estou buscando de 15 a 20 pontos. Então, o que acontece? Eu gerencio, tá, pessoal, o meu ganho, tá, em cima dos meus contratos. Eu conheço traders que batem a meta com 3 pontos no dólar por dia. Tá? Então, não é a quantidade de pontos, é como você gerencia os pontos que você faz. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Tendo isso em vista, 15 pontos de meta, de 15 a 20 pontos, isso significa que 11 pontos eu já fiz aí mais da metade da minha meta, tá? Se for considerar 15 pontos, já fiz aí 2/3. Se for considerar 20 pontos, eu já fiz metade da minha meta, mais da metade, tá? Então, na primeira operação do dia, tá ótimo. Agora, por que eu saí neste ponto aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu levar o gráfico aqui, ó. Tá? O gráfico nós vimos que ele desceu. Agora, como eu falei, o gráfico está parado. A gente consegue visualizar que ele desceu. Mas durante o movimento, qual foi a minha leitura? Tá? A minha entrada foi nesse ponto. Nós tínhamos aqui uma região de 61.8 junto com um suporte e a média de 21, pessoal. Então, visualizando esse cenário, por isso que eu coloquei aqui a minha parcial. Tá? Garanti 11 pontos e desci o meu stop que estava aqui em cima para esse ponto, para o 0 a 0. Tá? Para eu garantir esses pontos, esses 11 pontos. Tendo isso daí, pessoal, o que acontece com o mercado? Ó, ele rompe, vai buscar lá embaixo, tá, pessoal? Só que como eu já estava aqui no 0 a 0, já garanti esses pontos, eu deixei, tá? Qual que seria minha próxima saída? Seria aqui, ó. Tá? O alvo final seria nesse ponto aqui de resistência. Observe que ele quase foi, tá? Quase ele foi, depois ele voltou, nessa volta, ele me tirou da operação, tá? Esse candle me tirou da operação, ó. Tirou aqui, nesse ponto. Ah, Rafael, nossa, mas você perdeu toda aquela queda? Não, pessoal, não perdi nada. Eu ganhei isso daqui, ó. É isso que vocês precisam aprender a olhar no mercado. Eu ganhei isso, eu não perdi aquilo dali. O que aconteceu daqui em diante, para mim, não importa. Finalizei minha operação aqui. Tá? O grande problema é que quem está começando no mercado hoje acha que tem que pegar movimentos completos. Pegou na compra aqui e finalizou a venda lá em cima no último topo. Tá? Fez 1000 pontos, fez 100 pontos no dólar. Não, não existe isso, pessoal. A minha operação completa era essa. O que aconteceu daqui em diante, para mim, pouco importa.
tá? 2/3 da minha meta batida praticamente só nessa primeira operação. Então vamos lá, pessoal. Tendo isso, ó o que o mercado faz. Ó, ele faz um pullback, tá? Ele faz um pullback nessa região, ó. Então ele rompeu o suporte, voltou. Isso confirmou para mim que aqui era um suporte, que virou resistência, tá? Eu poderia ter vendido nesse retorno aqui? Sim, poderia. Porém, nós já tínhamos aqui mais um suporte, que era uma resistência, ó. Então eu preferi não fazer essa operação. Como eu preferi não fazer essa operação, fiquei de fora, o mercado evoluiu, tá? E continuou lá caindo. Depois disso, pessoal, então essa foi a minha primeira operação. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Tá? Fiz a minha venda aqui. E a minha saída foi aqui. Foi curta, praticamente um scalp, porém 11 pontos, tá? 11 pontos é bem interessante. Minha meta financeira aí tá em cima dos contratos, tá bom? Então fiz aqui a minha venda. E aqui foi a minha saída. Eu vou fazer assim, ó, para vocês entenderem, tá? Aqui foi a parcial. E tinha esse alvo aqui, ó. Porém, não chegamos ao alvo, porque ele veio aqui e me tirou nesse pavio, nessa violinada aqui, tá bom? Mas o alvo era aqui, ó. Tá? Não cheguei aqui, porém fiz a parcial, estava garantido, tá tranquilo. Bom, pessoal, depois disso, o mercado evolui aqui, ó. E ele faz isso aqui para mim, ó. Ele mostra esse candle aqui, que quase engolfou esses dois aqui, ó. Tá? O que eu gosto nessas operações, tá? Eu gosto quando o mercado faz esse tipo de movimento, que ele pega força no movimento que ele está fazendo. Então, o que ele está mostrando para mim? Uma possível reversão nesse ponto. Porém, nós tínhamos aqui a resistência, ó. Essa resistência me preocupa. E o que ele faz? Ele rompe? Não, olha, ele para em cima dela. O próximo candle, também um candle já com força, ele mostra para mim novamente o setup 9.1, pessoal, tá? O mesmo setupzinho que ele armou aqui novamente, agora na compra. Depois de já ter rejeitado esse fundo, superado esse suporte, essa resistência aqui, ele arma o setup 9.1. O que eu vejo aqui, pessoal? O que eu visualizo aqui? Ele armou o setup 9.1 de compra? Sim. Já mostrou pegando força no mercado? Sim, tá? Apesar aqui de o volume não estar acima da média, porém está um volume considerável, tá? O que acontece? Eu visualizo o que? A minha entrada ela vai ser aqui, na finalização desse candle, tá? Na máxima dele. Onde seria o meu alvo, pessoal? De novo, tá? Aonde seria o meu alvo? Observe que aconteceu comigo isso novamente. O meu alvo parcial seria nesse ponto aqui de resistência agora. Caso ele superasse, eu levaria ele até a máxima do dia. Observem que aconteceu isso, tá? Observem que aconteceu isso daí, tá? Então, mas por que eu também não peguei aqui, tá? Como eu já tinha feito 2/3 da minha meta, tá? Como eu já tinha feito 2/3 da minha meta, esse movimento aqui completou a minha meta, ó. Olha lá, tá? Eu peguei nesse ponto aqui 9 pontos nessa daqui, ou seja, deu 20 pontos, tá? A minha meta máxima, a meta ali, mas a meta média seria 15, a meta máxima 20 pontos, pessoal, 20 pontos, tá? Vendo isso, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz aqui. A mesma coisa, tá? A minha entrada foi aqui. O meu stop, observem, não passei calor, tá? A mesma coisa aqui, ó, não passei nenhum calor no stop, não passei nenhum calor nesse stop, tá? Meu alvo de saída foi aqui. Porém, eu também fiz a parcialzinha, tá? E ele superou, mas depois voltou e me tirou, tá? Ele também me tirou aqui. Ah, Rafael, mas de novo você perdeu mais um movimento? Não perdi nada. Pessoal, ninguém pega do começo ao fim, tá?
Quem fala isso para você, tome muito cuidado, pessoal. Você precisa pegar o movimento completo daquilo que você está buscando no mercado. Eu busco 20 pontos. Busquei 20 pontos, é meta. Meta é meta. Tá, pessoal? E, de novo, uma meta alavancada. 20 pontos é bastante pontos no dólar. Conheço traders que batem a meta com 3, com 5 pontos no dólar e fazem muita grana. Fazem muita grana de verdade com 3 pontos no dólar. Tá? Então, pessoal, muito cuidado, reforço aqui, tá? Muito cuidado quem está iniciando. A frequência normal do mercado não é essa que vocês estão vendo. Uma pernada do dólar dá 70 pontos, tá? Não é essa a frequência que você vai ver futuramente quando o mercado voltar ao normal, na frequência normal dele. Nós estamos passando por um momento de pandemia, de crise política, crise econômica e crise na saúde. Isso mexe muito com o mercado, tá? Então, cuidado iniciante, não se acostume com isso que você vai se atrapalhar no futuro. Busque um gerenciamento. Eu acho interessante, quanto menos pontos você fizer para alcançar sua meta, isso significa que você está se expondo menos no mercado. Tá? A exposição vem pela quantidade de operações que você faz. Observem, 2 operações completas, eu bati minha meta. Tá? Por quê? Porque o gráfico podia chegar nesse ponto aqui também, ó, tá? E voltar. Tá bom? Ele poderia chegar nesse ponto e voltar aqui, tá? Lateralizar, poderia cair, poderia também romper? Poderia. Porém, eu estava buscando isso. Se eu alcancei isso, se eu busquei isso, olha a meta, pessoal, perfeito, 100% de aproveitamento, tá? Sem ficar com dor de corno. Ah, mas o gráfico subiu pra caramba, você podia ter pego, em vez de você ter pego 9, você poderia ter pego 70 pontos, 60, 50, cara, esquece isso. Não é uma maratona para ver quem pega mais pontos, tá? Você pode pegar 70 pontos no dólar, tá? Só que você pega com 2, 3 contratos. Aí vem o camarada lá com 3 pontinhos, com 5 pontinhos, só que pega com 100, 150, 200 contratos, tá? Então, pessoal, bastante cuidado com essa questão de pontos, tá? Bastante cuidado com essa questão de movimentos, querer alongar movimentos, tá bom? Sem se proteger corretamente. Cuidado com a ganância de querer movimentos. Cuidado com outra questão, a dor de corno. Ah, eu não peguei. Nossa, Rafael, você saiu aqui, podia ter pego isso. Você saiu aqui, podia ter pego isso. Não, não podia. Não existe isso. Poderia ter pego. Não existe. A minha operação era essa. A minha meta era 20 pontos. Eu bati 20 pontos em 2 operações. Aí eu coloquei meu stop aqui, ó, para proteger os meus 9 pontos. Se daqui ele corre, eu deixo. Aí eu vou levando com o stop, como eu faço várias vezes. Eu faço isso, pessoal. Eu não pego só movimentos curtos, tá? Eu gosto de pegar aí no índice em média 300 a 500 pontos, tá? Que já é super pontos também, tá? Mas em média 300 pontos eu gosto no índice. E no dólar em média 5 pontos por movimento. Aqui eu peguei 11, aqui eu peguei 9. Tá? Isso é em média, tá? 5 pontos no dólar em média. Só que quando eu consigo alongar, eu deixo alongar. Foi o que eu fiz, levei o stop. Se ele voltar aqui e me tirar, legal. Se ele não tirar, eu vou subindo, vou subindo, vou subindo e vou protegendo. Tá? Se tiver que pegar 20 pontos, eu vou pegar. Mais 20 pontos, quer dizer, eu vou pegar. Fazer 40 pontos, mais 20 é o que bate minha meta. Tá bom? E aí você controla a sua ganância. Por quê? Porque, pô, minha meta era 20, então estou saindo agora do mercado. Não tem que ficar querendo pegar pontos demasiadamente. Tá legal, pessoal? Então é só isso que eu quero falar para vocês. Beleza? Então tendo isso, ó lá, vamos marcar. Aqui foi minha entrada, ó. Fiz a minha compra. De novo vou marcar para vocês aqui, tá? Ó, parcial. E o alvo final, ó. Linha d'água. Tá? Vamos lá, ó. Aqui eu fiz a compra. Aqui a parcial. E ali em cima o alvo final. É o que eu falo para todo mundo que me segue, tá, pessoal?
fez o dinheiro, põe no bolso, não devolve para o mercado. Fez o dinheiro, põe no bolso, tá? Dá para carregar? Quando der para carregar, você vai carregar, mas se você fez aquilo que você precisava no dia, que é aquilo que você foi buscar, pegue e não devolva. Eu já vi muitas vezes, isso já aconteceu comigo. Eu ia lá, fazia uma compra, por exemplo, como essa, eu batia a meta nela. Só que aí eu não colocava, não projetava o stop, não fazia nada, ele voltava e me tirava no prejuízo. Isso é pior do que qualquer outra coisa, pessoal. Tá? É pior do que qualquer coisa. Você está positivo e sair negativo. Ou seja, você compra aqui, o mercado te deu a sua meta, tá? Deu a sua meta, você não toma nenhuma atitude para garantir esse dinheiro, ele volta e vai lá e te estopa. Isso aconteceu muito comigo e acontece demais com muita gente no mercado. Então, bastante cuidado com isso, tá? Legal, pessoal. Tendo aqui agora esse movimento, eu fiz aqui, essas foram as minhas duas operações no dia, essa daqui e essa daqui. A partir daqui eu não fiz mais nenhuma operação, mas nós vamos fazer a leitura do mercado, de possíveis entradas aqui, tá? Bom, vamos lá. O mercado rejeita novamente na linha d'água. Ele rejeitou aqui. É possível fazer uma venda aqui? Sim, pessoal, é possível fazer uma venda aqui. E por que é possível? Ele fez, olha lá, doji. Vocês observam como o mercado se repete? Observa que a mesma operação de venda que eu fiz aqui foi a mesma operação de compra que eu fiz aqui. O mesmo padrão que ele fez novamente. E aqui, esse segundo movimento foi o que eu imaginei que fosse acontecer aqui, ó, e ele fez aqui. Entenderam a minha visão? Olha só que interessante. A visão que eu tive que poderia acontecer aqui foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ele fez, olha só, a mesma amplitude de alta e ele corrigiu exatamente no ponto de 61.8, ó. Foi isso que eu imaginei que fosse acontecer, só que ele não fez. Ele vai fazer aqui, ó. Entenderam como que dá para ler o mercado? Como que dá para visualizar o mercado? Tá, pessoal? Daria para eu ter feito uma outra venda aqui, nessa rejeição, ou até mesmo nesse candle, depois que já pegou força, que é o que eu gosto de fazer, para buscar até aqui 61.8? Com certeza. Com certeza daria aqui mais uma venda, ó. Perfeita, pessoal. Daria para ter feito mais uma vendinha aqui, ó, dentro do meu operacional. Se eu não tivesse batido a meta, com certeza eu poderia ter feito uma venda aqui, ó. Tá? Olha lá. Com o alvo na onde? Olha o alvo, pessoal. Olha como bateu perfeitamente nesse suporte aqui. Isso comprova que era um suporte forte, ó. Tá? Então daria pra gente ter feito uma venda aqui, ó. Uma venda aqui. Com o alvo. Com o alvo aqui. Perfeita a operação. Tá? Perfeita a operação. Tá? De venda aqui, ó. Mais uma vendinha que daria para ter feito no dólar. Depois disso, o dólar continua evoluindo e aí ele faz aqui essa rejeição novamente aqui em cima. Rafael, daria para ter comprado aqui? Eu não gosto. Por quê? Porque comprar aqui a gente vai estar comprando aqui embaixo de uma resistência, tá bom? Eu não gosto. Ele já até passou metade da amplitude aqui desse ponto aqui, ó, que ele está trabalhando, ó. Tá? Então eu não gosto. Tá? Então não seria uma opção de compra aqui, tá? Agora o que poderia acontecer, pessoal? Ó, tá vendo o que ele fez aqui? Ele poderia ter armado um pivô de alta aqui, ó, tá? Ele poderia ter armado um pivôzinho de alta e foi exatamente o que ele fez, tá? Ó, armou. Muita gente deve ter comprado aqui. Não é errado comprar aqui, tá? Eu não compraria. Por que eu não compraria? Região de topo. Dólar já vem esticadíssimo, tá? Alta. Muito cuidado com leilões do Banco Central. Por quê? Porque não é interessante o mercado nesse patamar, pessoal. Tá? Ele está nesse patamar devido a todo o cenário econômico. Então, assim, uma visão particular minha, vou compartilhar com vocês. Estou preferindo muito mais fazer operações de venda no dólar, tá? Eu faço operações de compra aqui no começo dela de reversão. Tá? Ele poderia corrigir e continuar a descer aqui também, tá? Mas eu prefiro, neste patamar que o dólar está, fazer operações de venda. Eu não estou pegando rompimentos de topo, tá? Não estou pegando rompimentos de topo
aqui, uma que já é uma operação super complicada, rompimento de topo, tá? É interessante o topo, quando eu romper, você esperar um pullback, tá? Na região do rompimento. Então, é interessante o seguinte, ó. Ele romper aqui, você aguarda um pullback, aí você compraria, tá? Ou você compraria aqui mesmo, ou no pivô, mas depois que ele já rompeu, tá? Então, é preferível fazer dessa forma nesse patamar que o dólar está, tá? Porém, eu não compraria aqui, tá? Observem também que ele já fez um leve afastamento da VWAP, tá bom? Então, não compraria nessa região, nesse rompimento aqui, tá? Então, o mercado evolui e aí ele faz um novo topo e rejeita esse novo topo. Ele dá um sinal aqui, ó, de venda, novamente faz um 9.1 aqui, ó, tá? Só que aqui já é mais complicado vender, pessoal, tá? Por que que não dá para vender aqui, ó, nesse candle, tá? Que deu o sinal 9.1. Não dá para vender porque nós estamos numa região de topo super respeitada aqui, ó. Você vai vender aqui, vai fazer isso, o mercado ele pode fazer, tá? Então, pessoal, apesar de ter tido esta queda, para mim também não é uma operação de venda. Exatamente por conta desse ponto que ele está. Ah, mas o gráfico desceu, lógico, parado nós estamos vendo. Mas durante a operação, ó, como é que você vai vender em cima de uma linha d'água, vender em cima de dois topos desse? Com o mercado em tendência aí altista, né? Olha lá, dólar está em alta, tá? Você não vai vender aqui não, pelo amor de Deus, ó, aqui, tá? Agora vamos lá, tá? Agora vamos lá. Ele deu o sinal, mas eu não faria, então também não vou marcar, tá? Aqui, pessoal, ele faz agora, aqui é um padrão de compra legal, daria para ter comprado aqui legal, tá? Ele fez um Twin Towers, tá? São duas velas aqui com a mesma amplitude, tá? Mesmo tamanho. Twin Towers, vou gravar um vídeo para vocês desse setup também, bem simplesinho, tá bom? Mas ele fez esse padrão aqui em cima da VWAP, tá? Ele fez esse padrãozinho em cima da VWAP. A compra que eu faria aqui seria também uma compra curta. Teria coragem de comprar aqui, tá bom? Buscando o alvo aqui, tá? Dessa máxima aqui, ó, tá? Buscando o alvo aqui dessa resistência, tá? Dessa zona de resistência aqui, né? Se bem que aqui, pessoal, daria até, ó, vendo aqui agora o mercado, ó, daria para deixar o stop aqui e deixar correr, né, ó? Porque seria curto mesmo a operação nessa região, você poderia estar fazendo um scalp. Agora, se você fosse deixar correr, já não dá para fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó, tá? Já não dá para fazer o mesmo que eu fiz aqui. Por quê? Porque já está em cima da região. Então, aqui o ideal, tá? O stop, a entrada do stop seria aqui embaixo, né? Você ganhou aqui, ó, você poderia subir o stop para o 0 a 0, ó. Pode ver que ele quase pegou, né? Como você já ganhou aqui só para o 0 a 0, mas daria até para deixar até sem alvo aqui, ó, né? Daria para você deixar até sem alvo ou colocar o alvo na máxima do dia, né? Então aqui sim poderia ser uma possível operação, tá? Mas, como eu falei, você pode tanto pegar um scalp aqui, uma operaçãozinha mais curta, tá? Mas como ele já está, ó, observem que aqui quando eu fiz essa operação aqui, pessoal, tá? Nós tínhamos até espaço para cair, mas tinha esse ponto de dúvida aqui, tá? Quando nós fizemos essa operação aqui, ó, já estava próximo aqui a VWAP e também a resistência. Observe que isso aqui está bem em cima já, ó, tá bem mais em cima, tá? E o que que acontece? Se a gente fosse olhar o setup 9.1 aqui também, ele aconteceu nessa vela, ó. Ou seja, ele já aconteceu bem aqui. Comprar aqui seria arriscadíssimo, tá? Comprar aqui seria muito arriscado. Você está comprando embaixo de uma resistência forte, linha d'água. Também não se faz esse tipo de compra, tá? Então, caso você compre aqui por causa do Twin Towers, tá? A sua compra seria nesse patamar. Sua compra poderia ser aqui, scalp aqui ou alvo máximo aqui, ó, tá? No topo do dia, tá? Um pouquinho antes sempre, eu sempre falo, posiciona o alvo um pouquinho antes, tá bom?
Stop aqui embaixo. Então daria para fazer essa compra? Daria. Vou até marcá-la aqui, ó. A compra aqui. Ó, deixou já ver o VWAP para trás. Fez os 9.1 aqui, que confirmou a compra que você fez, ou seja, dá mais confiança para você. Embora não tenha volume, ó. Depois comprador aqui, né? Volume na compra, né? Mas daria para segurar aí até esse ponto aqui, ó. Então, o que que nós poderíamos ter feito? Uma compra. Tá? Com alvo aqui, ó. Aqui daria, tá, pessoal? Legal. Feito isso, o que que o mercado começa a fazer aqui, ó, nessa região? Aqui ele começa a fazer uma espécie de uma bandeira, ó. Tá? Uma espécie de uma bandeirinha aqui. E ele rompe essa bandeira, tá? Continuando a tendência de alta. Só que esse rompimento dessa bandeira não foi um rompimento agradável, tá? Não foi um rompimento nada agradável. Por quê? Ele fez esse candle aqui de força muito grande, um candle de ignição, tá? Superando aqui a máxima, ó, ele superou as duas máximas. Comprar aqui novamente é arriscado no dólar, na minha visão. Se ele tivesse feito um rompimento mais curto, eu até rompia para buscar a máxima novamente, tá? Porque já seria o terceiro toque, ele poderia romper realmente a máxima, e foi o que ele fez no terceiro toque. Porém, a gente já compraria aqui, ele poderia fazer um movimento forte de correção aqui e te estopar, tá? E se você fosse entrar aqui, o seu stop aqui embaixo seria um stop caríssimo. Eu não entro quando o stop está um stop desse. Você vai colocar um stop aqui? Ah, vou colocar no meio da vela? Não, pô. O stop tem que estar no lugar que ele tem que estar, tá? Então, olha lá. Essa é uma operação que eu não faria. Se nós colocarmos aqui no 2 minutos, que é o que eu chamo de pente fino, tá? Olha lá, no 2 minutos, olha lá, foi romper de novo lá em cima, olha lá, onde foi essa vela. Aqui não é lugar para compra, tá? Aí você vai comprar aqui, com o preço esticado desse jeito, né? O preço está esticado, pessoal. Olha lá onde já está a nossa VWAP, ó. Não faça esse tipo de compra, tá? Você vai fazer esse tipo de compra, você pode ser estopado. Legal? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para os 5 minutos. Então não faria também essa operação aqui, pessoal, tá? E aí ele renova a máxima dele aqui, ó. Ele tem uma nova máxima aqui, tá? Feita essa nova máxima, agora aqui é interessante, tá? Observem que aqui a 9 já chegou junto, a 21 já chegou junto, pessoal, tá? Aqui, ó, olha o contexto, ele rompeu, é aquilo que eu falei, tá, do rompimento, aguarda o rompimento, espera o pullback. Ó, ele rompeu, nós não compramos aqui, perfeito? No rompimento, ó o que ele faz aqui, ó. Ele bate aqui e faz esse pullback aqui, deixando esse padrão de rejeição na 21 e na 9, ó, tá? Deixando esse padrão, se a gente pudesse até alongar aqui, ó, visualizar, ó, ele fez esse movimento. Aqui dá uma compra legal, tá? Aqui sim dá uma compra legal, ó. Você poderia ter comprado aqui, stopzinho abaixo dessa vela, tá? E você conseguiria alongar o movimento aí, ó, tá? Você conseguiria alongar esse movimento quase que até o final do dia, tá? Você conseguiria alongar esse movimento praticamente até quase o final do dia, ó. Então aqui sim foi um padrão legalzinho para comprar, tá? Agora o que acontece? De novo, tá? Muita atenção com leilões, pessoal. Muita atenção com leilões do Banco Central, tá? Dólar vindo, ó, chegou no patamar de 5,50, pessoal, tá? É histórico o negócio. Para vir um leilão, ó, isso aqui é leilão, ó, tá? Para vir um leilão aqui, não tem stop no mundo que segure, tá? Não tem stop que segure leilão. Porém, o sinal técnico te deu uma entrada de compra. Só que aí vem, e o Banco Central? Né? Então tem que se analisar tudo isso. Se você já bateu a meta, você vai comprar aqui para quê? Tá? Se você já fez um bom percentual da meta, você vai comprar no final do dia. Para quê? Tá bom? Se você já está no loss, quase batendo o seu loss diário, você vai fazer uma compra arriscada assim para quê?
você tem que colocar tudo isso na balança, tá bom? Mas é um sinal de compra técnico? É. Então nós vamos marcar aqui como uma possível compra. Onde seriam os possíveis alvos? Nós temos os nossos pontos aqui, ó, uma próxima resistência aqui e nós temos a próxima resistência aqui. Então poderia caber uma parcial. E aqui sim, olha lá que interessante. Esse tipo de movimento aqui, ó, pessoal, que por exemplo, eu entrei aqui, stop está aqui. Olha lá, fiz minha parcial aqui, subo o meu stop para cá. Tá vendo que depois ele não desce para pegar, ó? Se ele tivesse feito isso nos outros movimentos, eu teria alongado. Teria alongado tranquilamente esse trade, tá? É esse padrão que eu falo, ó. Garantir esse lucro, subir meu stop para o zero aqui, ó. Garantir o lucro. Olha lá, se ele não volta, ó, só vou subir no stop. Você entendeu? Vou garantindo, vou pondo no bolso. Você caminha até lá em cima. Tá bom? Então, pessoal, lá, vamos lá. Deixa eu marcar aqui a nossa última operação. Tá? Aqui é a parcial. Aqui foi a compra. E aqui, nesse outro ponto aqui, seria aqui o alvo final. Ó, então nós temos aqui, vamos lá. Compra parcial e alvo. Compra parcial e alvo, tá? A compra na superação da máxima, stop na mínima e deixa rolar. Depois aqui ele faz mais um padrão de rejeição, tá? Mas aí já tá após as 5 horas da tarde, eu já não faço mais operações, tá? Então finalizou o dia, tá bom, pessoal? Finalizou o dia, deixa aí o mercado rolar, tá? Depois começa outro dia, esse dia bem conturbado, notícias lá do Sérgio Moro, saída do governo, aí o dólar subiu pra caramba. Isso daqui é tudo leilão, ó, aquilo que eu falo pra vocês, ó, os leilões, ó. Aqui não tem stop, tá? Você pode ter o que você quiser de stop aí, nada segura, tá? Nada segura movimentos como esse. Então tá aí, pessoal, o nosso diário aí do dólar do dia 23 de abril. Espero ter ajudado todos vocês. 37 minutos de vídeo. Espero aí contribuir para o conhecimento de vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos.